isso aí, meus amigos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Vamos trazer mais informações sobre o Glorioso, informações sobre o Botafogo. Neymar Júnior da declaração antes do clássico entre Botafogo e Santos, que acontece neste domingo, tá bom, torcida? Vamos acompanhar o que disse Neymar, mas antes, vamos trazer um react aí do canal Brownie Fogo. Ele traz mais informações importantíssimas aí sobre o Botafogo, informações importantíssimas para você, torcedor, ficar ciente. Vamos acompanhar. Salve, galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo, absolutamente tudo sobre o Botafogo de Futebol e Regatas. Um vídeo que eu fiquei devendo ontem, né, já era para ter feito esse conteúdo aqui, acabou que eu não tive tempo, né, e foi até importante para eu elucidar, né, esclarecer alguns pontos antes de falar dessa situação. Vamos falar aqui sobre John Textor, vamos falar aqui sobre premiação atrasada do elenco quanto à Copa do Mundo de Clubes, descrédito, digamos assim, do John Textor, podemos falar pessoalmente, em certos aspectos, nesse fator, né, pagamento, tudo mais, que foi uma coisa que foi falada, né, lá no ano passado, no fim do ano passado, e que muita gente atacou, né, a imprensa, né, porque estava naquele fervor de ter sido campeão da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, mas é importante destacar isso, tá certo? Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. A gente faz aqui alguns pitacos do que pode ser essa partida entre Botafogo e Santos, né? Como é que pode ser essa escalação do Botafogo? A gente tem algumas possibilidades que já foram expostas aí por parte da imprensa que cobre o clube, beleza? Vamos lá, gente. Primeiro, falando sobre essa questão toda da premiação, né? O Botafogo, a gente viu aí que ele ganhou, né? Faturou quase 150 milhões de reais, se eu não me engano, na Copa do Mundo de Clubes, vencendo o Paris Saint-Germain, passando num grupo que tem PSG e Atlético de Madrid. Esse PSG que, inclusive, continua goleando todo mundo na Champions. O Atlético de Madrid, que recentemente, beleza que foi goleado pelo Arsenal, mas goleou o Real Madrid. E chegou nas oitavas de final, né? Aí briga ali de cachorro brasileiro, digamos assim, Palmeiras e Botafogo. O Renato Paiva, né, se recusou a jogar e o Palmeiras, com muito mérito, venceu o jogo por 1-0. De todo modo, foi uma campanha histórica. Eu diria que desse ano de 2025, né, a única coisa que a gente vai lembrar, né, com muito orgulho, com muito afinco, né, nesse ano pavoroso, né, perdendo Supercopa, perdendo Recopa, Campeonato Carioca em nono, eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil, eliminado na Libertadores para a LDU, né, um Campeonato Brasileiro meia boca pra caramba. A única coisa que a gente vai se lembrar com certo, óbvio, orgulho é a vitória para cima do Paris Saint-Germain e ter passado no grupo da morte numa Copa do Mundo de Clubes, na primeira Copa do Mundo de Clubes da FIFA da história. Cara, honestamente, quando você pega isso, esse feito dos jogadores, esse feito não ele é principalmente dos jogadores, cara. Aquela vitória, a maneira que o Botafogo se portou dentro de campo, Barbosa, Marlon, Savarino, Igor Jesus, não tem muito o que falar. Esse mérito é dos atletas. John, né, claro. E aí você tem um combinado, né, um combinado estabelecido, assinado, né, o bicho foi assinado lá em janeiro. Ó, em caso de classificação na Copa do Mundo de Clubes, para a fase mata-mata num grupo que tem Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid, e em caso de vitória sobre o PSG, valor X estabelecido, tem que ser pago. Rolou tudo que rolou, todos os problemas que aconteceram, e aí o dinheiro ficou todo no Lyon. Com isso, o John Textor se reuniu com o grupo, com essa premiação que ela está pendente, ela está atrasada, e sugeriu o parcelamento em 12 vezes. O bicho ele era para ser pago na hora, à vista, até porque o Botafogo ganhou, né, a premiação da Copa do Mundo de Clubes. O Botafogo ele sugere o parcelamento por 1 ano, tá? 12 vezes. Os jogadores do Botafogo, óbvio, né? Bom, já que você está parcelando, já está atrasado e está parcelando, a gente vai querer mais. Os jogadores pediram uma quantia maior, né? E vocês sabem, né, cara, que eu sou um cara que eu sempre gosto de perguntar para as pessoas de dentro do clube o que está acontecendo e todo mundo do clube, sabe, me confirmando, né? Cara, postura dos jogadores correta, né? Atrasou, continuaram jogando, continuaram correndo, pediu para parcelar, beleza, mas estão pedindo a mais, óbvio, né? Pelo amor de Deus, onde está o erro aí? E sabe o que é pior? Um vazamento de uma notícia de uma situação dessa, eu diria que ela é benéfica pro John Textor, a médio prazo.
Porque o time do Botafogo, ele tá oscilando. O time do Botafogo não está bem. Vem de uma vitória contra o Ceará, beleza. Mas, Deus me livre, bate na madeira. Eu acho que o Botafogo tem todas as condições de ganhar do Santos, por exemplo. Mas vamos dizer que o Botafogo empata com o Santos, né? Putz, o jogo foi 1-1. Chega lá no Mirassol, no Maião, e perde o jogo de 2-3-0. A primeira coisa que o torcedor médio vai associar é time vagabundo, elenco mercenário, não pagaram a premiação, estão jogando de sacanagem. É a primeira coisa que se pensa. Quando algo vaza de que tem salário atrasado, tem pagamento atrasado, ao invés da gente ficar irritado com quem está devendo, que é o diretor, a gente fica irritado com o jogador que está cobrando. Sabe? Isso é muito errado. Muito errado. De todo modo, vamos ver o que vai acontecer. Né? E o problema é aquilo. Nesse caso tem uma justificativa, porque o dinheiro do Botafogo ele ficou retido no Lyon. Então tem uma justificativa, não é... O Botafogo não está deixando de pagar de sacanagem. O grande problema é que é reincidente. A gente se lembra em dezembro. Gente, o Botafogo, né, o financeiro do Botafogo, ele basicamente ia deixar de pagar o bicho do título da Libertadores para alguns jogadores que estavam em fim de contrato. Você pega os jogadores que saíram, né? Na reta final de 2024, tinham terminado o contrato, iam para outros clubes, já estariam livres no mercado. O Botafogo ia colocar essa galera para receber no fim da fila. Aí o elenco que ficou, as lideranças do elenco que se mantiveram, né? As peças do elenco que se mantiveram para o ano, chegaram na diretoria e falaram, não, vocês têm que pagar os caras. Os caras também conquistaram o título. Né? E quando isso vaza, e eu também acho que vaza de uma maneira desproporcional, como não vaza em outros clubes, beleza? A galera fica puta com o Sport TV, com a apresentadora, sendo que é verdade. A gente vê aí vários jogadores, é uma das minhas maiores críticas que eu tenho, nos tempos áureos do ano passado, Botafogo ganhando de todo mundo, liderando o Campeonato Brasileiro, chegando em semifinal, final de Libertadores, eu falava isso aqui, tá errado a maneira que o Botafogo é antiprofissional, é antiético o que se faz quando a gente vê Lucas Fernandes, jogador contratado na SAF, colocando o Botafogo na justiça. Vitor Sá, jogador contratado na SAF, colocando o Botafogo na justiça. Eu sei de jogadores que ainda não colocaram por uma questão ali de boa relação com o clube, né? Mas o que se faz? O que o Botafogo faz? Tem ali um 13º, um FGTS, um valor ali pendente, o jogador foi embora do clube, não paga e bota no fim da fila. E aí barganha para ter fluxo de caixa. Gente, isso é muito errado. Além de ser errado, isso constrói mais dívida. É inacreditável. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Ponto. Sabe? Enfim, vamos torcer para que tudo se resolva. E o John Textor, eu acho que ele tinha que pensar duas vezes, né? Sabendo que ele está devendo premiação e sabendo de todo o planejamento ruim, eu acho que ele tem que pensar duas vezes antes dele ir para o Globo Esporte, antes dele ir para a imprensa e ficar alfinetando os jogadores. Sabe, ele fala que os jogadores não tiveram tanta fome esse ano. Ele fala que os jogadores não correram tanto esse ano. Porra, isso é desonesto, irmão. Desculpa. Falar que os jogadores do Botafogo não correram, né? Jogaram mal. Perderam jogos, mas não correram. O Botafogo não correu no Mundial. O Botafogo não se matou em campo contra o Paris Saint-Germain. Sabe, isso é muito errado. Né? Isso é feio. Isso deixa os caras putos, inclusive. Com razão. Enfim. E temos a informação do Globo Esporte que o Arthur pode ser o titular e o Jefinho ir para o banco. Eu realmente não consigo entender. Claro que pode ter fator disciplinar, a gente sabe como é que é o Jefinho, mas eu não consigo, de fato, entender a implicância do David com o Jefinho em termos de campo. Eu não consigo entender. O Arthur não vem rendendo. Sabe? Não vem rendendo. E eu já falei, eu falo isso desde o início do ano, me chamam de maluco. O Arthur é por dentro. Jogador com essa estatura, com essa altura, jogando por dentro, como segundo atacante, ou como um meia ali, o jogador central no 4-2-3-1. Não é ponta, não tem estatura, não tem físico para ser ponta. Acho que a gente perde profundidade com o Arthur na ponta. E o Jefinho, cara, golaço no último jogo, bem no último jogo. Vai entender. Mas é isso, vamos ver se o Danilo vai voltar já como titular, ou se ele volta só para relação, o Alex Telles também. Tem o Barbosa que tá voltando aí de suspensão. Enfim, um abraço e o pré-jogo a gente faz ali, antes da partida, antes da bola rolar. Botafogo e Santos. De madrugada a gente deve ter esse vídeo para vocês. Fui!
Esse, meus amigos, eu trouxe aí um react do canal Brown e Fogo, que você acompanhou. Agora vamos trazer informação importantíssima. Botafogo encara amanhã o Santos, jogo que acontece aí no Newton Santos, jogo importantíssimo para ambas as equipes. E Neymar Júnior, que não vai poder atuar por conta da lesão, deu uma declaração. Ele diz o seguinte, abre aspas, será uma partida muito difícil, eu queria estar presente para ajudar o Santos. Sei que o Botafogo é um time de excelente qualidade, excelente elenco, mas sei que o Santos vai dar a vida nesse jogo, porque o Santos precisa voltar a dar alegria ao torcedor, apesar do grande time que é o Botafogo. Declaração aí de Neymar Júnior. Não podemos trazer essa declaração por conta dos direitos autorais, torcida, mas deixe aí seu comentário a respeito da fala do Neymar Júnior, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like.